compartilhado sobre lições da Igreja de Corinto para o nosso tempo, ou da carta de Paulo aos Coríntios para o nosso tempo. Falamos isso aqui em alguns lugares, e hoje eu vou tocar num ponto que não, digamos assim, não falei com clareza em outros lugares, né? A gente está vendo isso em cada assembleia ou cada lugar que a gente vai. A gente avança um pouco mais, o Tiago está gravando, os irmãos estão gravando. Quem tiver interesse depois pode adquirir as outras mensagens, né? Nós oramos que pela graça de Deus seja de utilidade, de edificação para o povo do Senhor. Então nós vamos abrir em 1 Coríntios. Nós vamos ler o primeiro versículo central dessa carta, que é o capítulo 1, verso 9. Que nos diz: Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E podemos ler capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Temos aqui o aspecto principal do chamamento dos santos em Corinto, no 1:9, que ressalta que fomos chamados para a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E todos os problemas que ocorreram em Corinto, de alguma forma, é porque eles saíram dessa posição principal de comunhão com Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente entender, porque, num certo sentido, essa carta é negativa. Paulo está corrigindo os vários problemas que surgiram na igreja em Corinto. Ele trabalhou ali pregando o evangelho, plantando a igreja. Quando ele viu a situação cultural, a situação de Corinto, ele quis sair de Corinto. E no capítulo 18 do livro de Atos, Paulo fala para ele: não saia daí, não tenha medo, fica aí. Eu tenho muito povo nessa cidade. Era uma cidade que era imoral, devassa, com tanta idolatria, com deuses pagãos. Eu falava aos irmãos onde está lá você, o Guilherme, em Rocha Miranda, que haviam vários templos ali de deuses pagãos. Um deles era Dionísia, que era uma deusa do amor, ou Eros. Havia 1000 sacerdotisas ali. Só que depois que elas serviam, elas desciam para as praças públicas e para as cidades e vendiam seus corpos à prostituição. E havia o deus Apolo, que era o deus da arte, da música, do entretenimento. E de alguma forma os irmãos em Corinto foram afetados pela cultura daquela região. E a igreja passou a ter muito problema. Tanto que Paulo vai falar daqueles que praticavam imoralidade sexual, dos afeminados, dos adúlteros, dos beberrões. Várias situações que aconteciam em Corinto. No capítulo 5 ele vai dizer de um jovem que tinha uma relação sexual com a própria madrasta, coisa que nem entre os gentios aquilo era comum. Então eles eram ricos em conhecimento. A cidade de Corinto era uma cidade antiga da Grécia, perto de Atenas. Atenas era a capital da filosofia, dos gregos, dos grandes filósofos, que visavam assim, tipo um culto ao conhecimento, à erudição. Era um povo de muita literatura, mas a vida não era transformada. Era uma vida que, ao mesmo tempo, eles eram ricos em conhecimento, eles eram totalmente pecadores e viviam uma vida imoral muito baixa. Então havia um dito que alguém era tão sábio como os de Corinto, quando alguém era sábio. Mas quando alguém também era degradante, pecador, você é tão pecador como um Corinto. Então Paulo começa a corrigir essa igreja porque eles passaram a ter muitas dificuldades, muitos problemas. Do capítulo 1 ao 4 fala das divisões, porque eles passaram a ter preferências ministeriais e escolhiam alguns em detrimento de outros. Essa não é a comunhão do Senhor, porque a comunhão do nosso Senhor não despreza nenhum filho de Deus. Ela inclui todos aqueles que o Senhor inclui, mas ao mesmo tempo que ela é inclusiva e inclui tudo que é do Senhor, ela é exclusiva. Ela é uma comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não pode incluir o pecado que infelizmente os coríntios incluíram, porque eles levavam uma vida muito liberal. Então,
capítulo 1 ao 4 tem o problema das divisões, do 5 e 6 está falando dos problemas de pecados, e Paulo está corrigindo eles. Do 7 sobre problemas de família, casamento, a vida solteira, o problema do sexo fora do casamento, o problema do adultério. Então, ele está corrigindo coisas. Do 8 sobre idolatria, e aí ele segue cada capítulo, do 11, podemos dizer que do 11 até o 14, ele está falando da relação dos dons e os cultos ou os serviços na igreja, né? Que tem um problema o problema da ceia no capítulo 11, o problema daqueles que usavam véu das mulheres, mas não tinham revelação sobre o governo de Deus, e era só uma casca religiosa. Não que Paulo despreza o ensinamento, mas ele está mostrando que o essencial não era aquela prática exterior, o essencial era discernir o governo de Deus, e as coisas que a gente pratica no aspecto do culto, da liturgia, do exterior, elas só fazem sentido se tiver revelação. Era uma época muito confusa. E aí tem o problema dos dons no capítulo 12 e no 14, e diz que a ciência incha no capítulo 8 e o amor edifica. Eles tinham um grande conhecimento. Mas apesar de tantos anos, Paulo diz que eles ainda eram meninos na fé. Porque eles tinham problemas de divisões e problemas com o pecado. Leite vos dê a beber, não pude dar alimento sólido, porque vocês são criancinhas, vocês são mimados. Vocês têm problemas de disputa uns com os outros, usam os dons para ferir uns aos outros, para competir, e tinha exibicionismo, um culto aos dons. Vocês não podem comer alimento sólido, vocês não podiam e nem agora vocês podem ainda. Então você vê que eles eram meninos porque assim eles não amadureceram para o Senhor poder avançar a obra dele em Corinto. Deus queria um testemunho forte em Corinto, mas quando nós olhamos a situação da igreja em Corinto, era algo que entristeceu muito o coração de Paulo. Do 15, ele vai dizer de dúvidas sobre a ressurreição, que é um problema de fundamento. Eles tinham dúvidas sobre fundamento. Alguns se batizavam pelos mortos. E no 16, ele vai lembrar da questão das contribuições, coisa que ele não precisaria falar, porque isso é uma mordomia ao Senhor, entender que tudo é dele, e a gente simplesmente compartilha daquilo que ele nos deu, para que a obra de Deus, o serviço aos santos, o socorrer os santos pobres, possa prosseguir. E havia um problema de liderança muito forte. Você não vê Paulo mencionando presbíteros, mas subentende que eles tinham um problema nessa área. E aí Paulo vai dizer que até importa que haja dissensões entre vocês, para que os aprovados, maduros, idôneos se manifestem. Então essa é a hora, quando vem a prova, que se manifesta aos filhos mais maduros. Eu usei uma ilustração, que se você tiver no lugar uma criança chorar de madrugada, no meio de tantos nós, no encontro às vezes acontece isso, você vai saber quem é a mãe e quem é o pai. Não porque alguém vai levantar uma bandeira, eu sou a mãe ou o pai, não. É que quem é mãe e pai, ele simplesmente cuida do filho. Ele não reclama, ele dá a sua vida. Mas aquele que não é mãe e pai, talvez, se ele for infantil na fé ou na maturidade humana, ele vai reclamar. Poxa, como é que você traz uma criança para o encontro? E nós deveríamos elogiar os pais que estão levando o filho para o ambiente da palavra, né? Nossos filhos precisam estar guardados, né? Então, os pais são aqueles que simplesmente se levantam para servir, para não causar dano aos mais novos, para que aqueles que são mais novos não sejam afetados pelos problemas dos mais velhos. Os mais velhos não deveriam ter problemas. Os mais velhos deveriam ser saudáveis para serem como essa coluna que está sustentando o peso dessa casa. E todos possam ser abrigados na casa de Deus, que é o lugar da presença do Senhor. Então Paulo vai falar sobre isso. Então ele vai lembrar quem eram aqueles que deveriam ou que estavam servindo e que os irmãos deveriam reconhecer. Mas entre várias coisas que Paulo fala, e ele vai corrigir os irmãos, ele faz uma pergunta no capítulo 6, que é o ponto onde nós vamos procurar, com a graça do Senhor, ressaltar aqui com vocês. Estou dando essa introdução porque é a primeira vez que eu estou falando aqui, né? Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem
que os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas desta vida? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juiz aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações um contra o outro já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, Amém. Foram justificados Amém. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que passagem maravilhosa Paulo ressaltar esse texto, esse pensamento, no meio de uma igreja com muita crise. E aí, por um lado, ele chama a gente para o fundamento do nosso caminhar com Deus, que nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho. Não fomos chamados para uma visão de igreja, para uma liderança, para uma experiência, para os dons, para tantas coisas, que por mais que essas coisas sejam bíblicas e legítimas, elas não podem tomar o lugar central de uma vida profunda com Cristo. Era estranho que os coríntios tinham tantos dons, tanto conhecimento, não faltava nenhuma palavra, nenhum dom para eles, mas eles ainda eram meninos. É um perigo que alguém passe tantos anos caminhando e a vida dele não é transformada. E aí Paulo vai dizer, em outras palavras, ou vocês não nasceram de novo, alguns de vocês são homens naturais, que têm uma grande opinião, mas nem têm o Espírito Santo. Estão sempre se metendo com problemas. Ou vocês nasceram de novo e vocês são santos ou cristãos carnais. O que é um cristão carnal? Resumidamente, é um cristão que, embora tenha o Espírito Santo, embora conheça a palavra, ele vive por seus sentimentos, para as suas opiniões, e ele faz o que ele acha que é melhor. Ainda não entendeu que o maior inimigo não é mesmo o diabo. O maior inimigo é o nosso velho homem. É a nossa carne. Às vezes estamos combatendo uma guerra contra Satanás, mas esquecemos que o maior inimigo habita em nós, ou é o nosso ego. Como disse Paulo, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Se o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço, já não sou eu que pratico, mas é o pecado que habita em mim. Então Paulo descobriu essa natureza de pecado terrível, e agora ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Qual condenação? Ele está dizendo dessa condenação de viver uma vida que, embora você saiba o que seja correto diante da palavra de Deus, mas você ainda vive uma vida de pecado governado pela natureza do velho homem, a natureza caída. E aí Paulo vai falar de uma terceira classe de cristãos ou de pessoas, que é o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que é governado por Deus, discerne as coisas espirituais, não é escravo do pecado e vive uma vida para servir o Senhor e os seus irmãos. Ele conhece a mente de Deus. Não é uma questão de conhecimento natural, é uma questão de discernimento espiritual. É uma questão de uma sabedoria que nos ensina a viver uma vida que agrada a Deus. Então em Corinto, Paulo está dizendo que eles eram santos, mas muitos deles eram santos carnais. Está no capítulo 3. E agora ele faz uma pergunta.
puxa vida, além de tantos problemas que vocês têm, agora tem irmãos com litígio uns com os outros. Deveria ser uma parceria para expressar o reino de Deus que virá, o próprio milênio, nós expressarmos o milênio agora, um reino de justiça e de paz. Mas havia desconfiança, havia avareza. Vocês sabem o que é avareza, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós passamos a suspeitar uns dos outros, questionar uns aos outros, subornar e fazer tantas coisas na administração. E os cristãos ali, alguns deles passaram a ter problema, e a tal ponto que eles levaram uma crise deles ao tribunal humano com os injustos. Não os injustos, eles não eram cristãos, né? Eles passaram a ter um problema litigioso. E Paulo está dizendo, puxa, vocês chegaram a esse ponto. Era para ser um exemplo para a sociedade. Então, quando um cristão vive uma vida sem justiça, e a vida dele não é uma mensagem do reino de Deus, ele se torna uma mensagem de tragédia para o mundo. Tem um pensador que o Torrey vai dizer que de cada 100 cristãos, um lê a Bíblia e 99 não lê adequadamente a Bíblia. E ele vai dizer o seguinte, que embora um cristão leia a Bíblia, o mundo lê a vida do cristão. Você é a Bíblia do cristão. Do mundo. Nós somos a mensagem viva que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3, que nós somos as cartas vivas de Cristo, escrito pelo Espírito de Deus e lido por todos os homens. Quer dizer, nós somos uma mensagem para a sociedade. E que tipo de mensagem nós estamos transmitindo à sociedade? Então esse momento agora, Paulo vai dizer que é o momento para expressar o reino de Deus. Nós temos problemas? Temos. Mas o que Paulo está dizendo para nós? Que os problemas são oportunidades, presta atenção nisso, para conhecermos o Senhor e aplicar Cristo nos nossos problemas. Cristo é a resposta de Deus a todos os nossos problemas. E Deus nos deu a vida do seu Filho, capítulo 1, verso 9. Quem que lembra o que está escrito? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando aparecerem todas essas adversidades, crise no casamento, crise na vida solteira, crise nas relações comerciais, crise em todos os aspectos, lembre-se que nós fomos chamados para a comunhão do nosso Senhor. Essa é a hora de nos apegar à vida de oração, à vida da palavra, a vida de sermos pastoreados, aconselhados para como honrarmos a Cristo e poder responder o que Cristo tem a ver com isso. Será que estamos nos transformando, assim, pela parte de Deus, estamos nos tornando mais semelhantes a Jesus quando nós lidamos com essas coisas? Ou mais com o velho homem? É isso que Paulo está falando. Os problemas são oportunidade para conhecermos a Deus e vencermos. Então, cada problema que aparece, temos que aprender a vencer uns com os outros. Sabe por quê? Porque se nós superarmos os problemas hoje, vai acontecer o que Paulo está dizendo aqui. Vocês não sabem que os cristãos vão julgar o mundo e os cristãos vão julgar inclusive os próprios anjos? Mas se nós não soubermos lidar com as coisas mínimas desta vida, como é que você vai julgar os anjos lá na frente? Talvez eles vão falar para nós, nossa, mas toda a armadilha que nós colocamos diante de vocês, vocês caíram. Vocês traíram a Deus, vocês traíram uns aos outros. E vocês se envolveram com o nosso pecado. Qual foi o pecado de Lúcifer? O orgulho e a rebelião. A desobediência. Deus dotou Lúcifer de todos os seus dons para ele, preparados para ele. Era um querubim ungido, um mestre entre muitos, milhares de anjos, mas ele não se contentou com o limite da esfera do serviço que Deus lhe deu. E segundo Ezequiel 28 e Isaías 14, quando ele passou a se contemplar, ele teve vaidade no seu coração. No lugar de admirar Deus, ele passa a admirar ele. E no lugar de servir a Deus, ele agora quer ser servido. E no lugar dele se submeter à soberania de Deus, ele agora achou que ele tinha algum direito. Então ele quer escolher. E ele ambicionou uma esfera além do que Deus deu para ele. Ele agora quer o trono de Deus. E quantas vezes somos assim? Tiago perguntou, você crê que há um só Deus? Ah, você faz muito bem. Mas lembre-se,
os demônios também creem. Segundo a Vulgata Latina e outras versões, diz que eles tremem. Por que eles tremem? Os golpes da justiça da palavra de Deus. Porque sabem que aquele dia do Senhor, da volta do Senhor, está chegando. E Satanás com seus anjos vão ser lançados no tempo de Deus ao lago de fogo. A cada vez que a palavra profética de Deus é soada, que Deus avança em seu propósito, que a vinda do Senhor está próxima, isso aparece em Apocalipse 12, o inimigo está furioso, porque ele sabe que seu dia está chegando. Os demônios tremem, mas surge uma pergunta: nós estamos tremendo? Ou será que somos piores que os demônios? Em que sentido? De que nós somos filhos de Deus, eles não. Eles são criaturas. Nós temos o Espírito Santo, eles não. Nós temos a natureza de Deus. Essa vida que deve viver uma vida que agrada a Deus, que detesta o pecado, que ama o povo de Deus, que ama a presença de Deus, que ama a santidade, que ama servir. Não, os demônios não fazem isso, porque eles não têm essa natureza. Agora que temos essa natureza que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu a morte, venceu todas as coisas, qual é o nosso problema? É que às vezes, como Corinto, deixamos essa vida e estamos vivendo pela vida velha. Somente a vida nova em Cristo é uma vida gloriosa que vence todas as coisas. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles esqueceram dessa comunhão. De que agora tudo que fizermos tem que ser uma vida em união com Cristo e união uns com os outros. Amém. Sermos cheios do Espírito Santo. E agora nós vamos honrar a Deus, servindo a Deus, com os dons, com a palavra, com os serviços, com a vida, no casamento, na família, na sociedade. Mas o que aconteceu com os coríntios? Eles se esqueceram disso tudo. E a semelhança dos demônios, desculpem, eles criam que Deus é o Criador. Os demônios creem. Eles têm os dons. Eles desfrutam de toda a criação, de todas as dádivas de Deus. Mas eles se submetem a Deus? Você acha? Não. Eles não querem Deus, eles querem o poder de Deus. Eles querem os dons de Deus, mas Deus não. Oh, irmão, será que somos assim? Então Paulo está dizendo: puxa, vocês têm tantos problemas entre vocês. Para onde vocês estão indo? E agora ele vai fazer essa pergunta. Verso 2. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo, mas se nós estamos igual ao mundo, com que autoridade nós vamos julgar o mundo? Paulo fala: não tomeis a forma do mundo, não vos conformeis a este mundo, mas se estivermos semelhante ao mundo, nós seremos também julgados e condenados. Não no sentido de condenação de perda de salvação, mas ele vai fazer uma pergunta e ele vai apresentar uma sentença lá no capítulo 5, verso 10, não precisamos abrir, mas ele diz que nós, os santos, iremos comparecer perante o tribunal de Cristo e cada um irá dar conta do que ele fez por meio do seu corpo. Vocês lembram disso, todos vocês? Que tem isso na Bíblia? Haverá o tribunal de Cristo. Então, o que passamos aqui é para conhecer a Deus, nos submeter à soberania de Deus. Você pode pensar que casou errado, você pode pensar que está na igreja errada, na localidade errada, você pode pensar que está na empresa errada, com a sogra errada, você pode pensar que seus filhos vieram antes do tempo, que a enfermidade que chegou, será que é o pecado? Você olha o livro de Ageu, o Senhor falou: esse povo diz que não vê o tempo de construir a casa de Deus. Ah, mas a casa é tempo de vocês estarem com a casa de vocês toda ordenada, acabada, embelezada, e a minha casa está abandonada, vocês não estão cuidando da minha casa. O que o Senhor fez? Ele feriu os céus e a terra, deixou de mandar a chuva, o orvalho, a plantação foi esvaindo, eles pensaram em colher muito, colheu pouco, o salário que colocaram no bolso foi um bolso furado, e o pouquinho que eles colheram, diz a Bíblia que Deus assoprou. Você acha que foi o diabo? Não foi o diabo. Foi Deus trabalhando para chamar a atenção. O C.S. Lewis, que é um pensador do século XX, um cristão, ele diz que Deus sussurra a sua voz ao nosso ouvido. Fala conosco de diferentes maneiras, mas quando não ouvimos, a tribulação, o sofrimento,
É o megafone de Deus falando conosco. Ei, volte-se para mim. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Aí Paulo está dizendo que são coisas mínimas. Vocês têm discórdia uns com os outros. Mas se o Senhor não chamou você com dom de governo, por que você não se sujeita àqueles que têm um dom do governo? Se você não é um pastor por chamamento ministerial, por que você está como um demônio que não quer se submeter a ninguém? Você acha que Deus não está vendo isso? Se Deus chamou você para viver uma vida santa, por que você está tão leviano, vivendo uma vida confortável, fazendo coisas que desagradam a Deus? Você chama isso de liberdade? Não. Quanto mais livre você acha que você for, mais em risco você estará. Irmãos, a graça é para glorificarmos a Deus. A graça não é para nos levar a uma vida de desgraça. A graça não é uma licença para a carne. A graça não é uma licença para o pecado. A graça é um poder para amar a Deus, honrar a Deus, servir a Deus e morrer para nós. Morrer para o nosso pecado. Se o homem quiser agradar a si mesmo, como um ímpio, não tem limite. Lembram-se de Salomão? Quantas mulheres Salomão teve? Quem lembra? Cerca de 1000 mulheres. 300 mulheres e umas 700 concubinas. Se você calcular, dá mais de 3 anos para cada mulher ter uma noite com ele. Não dá tempo, é impossível. É impossível isso. O que levou Salomão a isso? É essa vida aqui, ó, a carne. Essa vida clama por prazer. Você já acorda em guerra, na verdade dorme em guerra, sonha em guerra contra o pecado. Aqueles que têm o Espírito Santo. Se der lugar à carne, nós não somos diferentes de Salomão. Nós não somos diferentes de ninguém. A mesma carne do homicida, do assassino, do adúltero, do pedófilo é a mesma da nossa. A única diferença é que Deus nos deu a graça, nos deu o Espírito Santo. Amém. E agora Ele quer que a gente se alimente dessa vida. A vida de Cristo que Ele nos deu para vivermos uma nova vida. Fiel é Deus que chamou você. Você acha que Deus chamou você para ir para o céu e por isso você pode viver uma vida livre aqui? Não é isso o Evangelho. Deus não chamou a gente para agradar a nós mesmos. Deus nos chamou para comunhão, relacionamento, intimidade. A palavra comunhão no original é koinonia. Tudo que é de Cristo é nosso. E tudo que é nosso agora é dele. E se é nosso que é dele, o que é dele é nosso, as coisas que não glorificam a Deus, ele vai, pela graça, pela vida, tirar da nossa vida, se nós nos sujeitarmos a ele. Sabe quando a gente mistura o café com leite? Que cor que é o café? E o leite é branco. Mas depois que você mistura os dois, uma nova cor. Já conseguiu, né, separar depois que juntou? É isso que ele está falando. Quando o Espírito Santo se une conosco. Quando Paulo fala assim aos primeiros coríntios, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Tomarei eu o templo do Espírito Santo, os membros de Cristo, e unirei a uma prostituta? Ou vocês não sabem que aquele que se une a uma mulher prostituta constitui-se um corpo com ela? E aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com o Senhor. Aleluia. Ou, irmãos, quando estamos unidos ao Senhor, tudo aquilo que não glorifica a Deus, Ele começa a tirar. Claro que Ele usa os irmãos para nos ajudar. Aí você acha que os irmãos estão te julgando. Não, é Deus que está nos ajudando. Vocês não sabem que é onde julgar o mundo. E agora Ele está dizendo, vocês vão julgar os anjos. E vocês não conseguem julgar, administrar as coisas mínimas dessa vida. Tá certo? Todos os problemas que temos. Irmãos, nós temos problemas infinitos e Deus dá permissão e graça e circunstância para cada um de nós.
Cada um sabe os seus limites, assim, as suas tribulações, as suas lutas. Mais adiante, no capítulo 10, ele vai dizer que não veio sobre nós tentação acima do que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, ele nos dá para quê? Glorificar a Deus. Então, queridos, ele vai dizer que devemos, então, julgar e reinar sobre as coisas mínimas desta vida. Não tem problema a gente discordar, nem sempre concordamos nas mesmas coisas. Nós devemos reconhecer que temos diferentes tipos de crises. Recentemente estive em Manaus e visitei o Rio Amazonas no Encontro das Águas, eu e a Miriam, e ali nós temos o Encontro das Águas. Então existe um rio chamado Rio Negro e o outro é Solimões. Solimões são águas claras que vêm dos Andes, das águas do Chile, das montanhas. É uma água fria, barrenta e meio branca. O Rio Negro é uma água escura, porque ela toma a cor das flores e das ervas da Amazônia. Então um tem uma identidade muito escura e o outro uma água mais barrenta e clara. Uma água, além de escura, ela é fresca, geladinha. Perdão, a branca é geladinha e o outro rio escuro, o Rio Negro, é quente. Quando eles se encontram, esse rio escuro, ele tem uma velocidade e o rio claro tem outra velocidade. Um anda 2, 3 vezes mais rápido que o outro. Mas eles andam juntos de forma inseparável. Deus juntou coisas diferentes, com uma diversidade de riqueza, de dons e de talentos, para mostrar a sua soberania e a sua riqueza também. De sabedoria, de graça, de multiforme. Dom. E aí você tem peixes dos dois lados. Às vezes eles cruzam um do lado do outro assim, ó. E você olha assim e fala, mas como que eles andam juntos? E como conseguem andar junto com identidade, virtude, velocidade tão diferente? Assim é um casamento. O marido tem uma velocidade, a mulher tem outra. Eu acordo muito cedo. A Mira gosta de descansar um pouquinho. Eu não posso obrigar ela a seguir minha velocidade. Mas ela também não pode me obrigar a ficar na cama. É só um exemplo. E assim nós temos diferentes coisas entre nós que nós precisamos respeitar as limitações, as diversidades uns dos outros e aceitar a complementação. Se um for só lento e o outro for também, como é que nós vamos avançar? Mas se é veloz demais e querer que todo mundo ande junto, também não consegue acompanhar. A igreja tem irmãos com dons, estatura, espiritualidade, percepções diferentes. Mas todos nós somos chamados para uma coisa. Capítulo 1, verso 9. Para que fomos chamados? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não sabem que vão julgar o mundo e os anjos? Vocês esqueceram disso? Se o Senhor voltar, ou se você partir agora ou eu, será que ainda somos um menino? Ou aprendemos com as circunstâncias e as crises a disciplina do Senhor e amadurecemos? Nós rejeitamos a disciplina de Deus ou abraçamos a disciplina de Deus? Como que o Senhor vai nos encontrar? Como que nós estamos lidando com as coisas? A obra de Deus está avançando através de nós? Ou a obra de Deus está morrendo porque nós estamos procurando agradar a nós e não ao Senhor? Irmãos, em Israel existem 2 mares entre aquela região que são mares muito conhecidos. Um chama-se Mar Morto e o outro é o Mar da Galileia. Do Mar da Galileia, tudo que entra ali se multiplica e tem vida. Você vai encontrar ao redor do Mar da Galileia vegetação frondosa, frutas. Todo mundo que ir ali existe vida e fartura. O que entra com vida se multiplica e prospera. Ah, mas o Mar Morto, ele é um mar escuro, muito salgado. E o que entra com vida ali não sai do outro lado. Entra com vida e morre. Deus ilustra a sua obra usando todos os meios e também os fenômenos da natureza. Você é um mar morto ou você é um mar da Galileia? A igreja entre vocês, o que vocês estão fazendo com tudo que o Senhor já deu? Onde estão os novos convertidos?
Onde estão aqueles que estão chegando? Estamos matando ou estamos alimentando? Estamos multiplicando os nossos talentos ou estamos enterrando os nossos talentos? A palavra está crescendo e multiplicando ou a palavra está esvaindo porque estamos cheios de opiniões, de crise e de má vontade? Que tipo de má somos nós? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo e os anjos? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes, não conseguem julgar as coisas mínimas desta vida, para que não haja impedimento com a causa do Senhor? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, quando vocês precisarem julgar os negócios desta vida, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Parece que eles eram tão espirituais, mas eram carnais, porque eles não reconheciam aqueles que Deus colocou na igreja para aconselhar, pastorear e ajudar eles a resolver os problemas. Hoje eu fui no Éder, que é fisioterapeuta, e tem uma outra profissão, que me esqueci o nome. Quiropraxo. Hã? Acho que é quiropraxo. Isso. E aí ele foi tocando no meu corpo, rapaz, destravando. Gerson, você tá com... Ele foi tocando em mim e descobriu que eu estava travado em algumas áreas do corpo e estava me fazendo mal, me prejudicando, que nem eu sabia direito. Mas eu me submeti. Teve hora que o negócio ficou apertado. Mas foi para o meu bem. Ele fiou o dedo onde estava o problema. E eu estou ali pensando, assim é o corpo de Cristo. Deus colocou irmãos e irmãs que têm graça para nos ajudar, mas nós às vezes preferimos ficar com problema, ou nem admitimos que temos problema. E aí ficamos atrofiados, deixamos de avançar, nos tornamos inúteis e um tropeço para o povo do Senhor. Vocês não conseguem chamar aqueles que têm aceitação na igreja, vocês vão preferir ficar com problema e às vezes até procurar a ajuda dos que nada têm a ver com a igreja. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Então é uma vergonha quando não temos presbíteros entre nós, quando não temos irmãos anciãos que possam nos ajudar. Parece que é espiritualidade, mas é como um carro descontrolado, sem um motorista, uma casa onde há anarquia. A igreja de Deus é um lugar de ordem. E nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. E o Senhor usa quem Ele quer. O simples fato, verso 7, de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. O simples fato de haver discórdia entre nós, crises, já é uma vergonha e já é uma derrota entre nós. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça ou negar a si mesmo para que o Senhor não sofra dano na sua obra? Por que não preferem ficar com prejuízo? Por que sempre tem que estar com a razão? Por que você acha que a sua opinião é melhor e a mais importante? Por que você acha que todo mundo tem que pensar igual a você? A pergunta é, Deus está sendo glorificado nisso? Você está sendo mais parecido com Jesus? Isso tem a ver com a comunhão com o Filho de Deus? Você sabe que um pai de crianças novas renuncia em tantas coisas? Não dorme direito quando a criança é nova, não se alimenta nem sempre no horário, e uma série de coisas. Ele não está preocupado com a sua razão e seu bem-estar. A sua missão agora é cuidar dessa criança e levá-la à maturidade. Assim é a igreja. Precisamos de irmãos que sejam pais e mães para que os novos cresçam. Será que Deus pode enviar novos convertidos entre vocês? O que vocês fariam com eles? Vão morrer de fome? Vocês estão amargurados? Estão divididos? Estão com problemas? E vão transmitir essas maledicências para os mais novos? Ou vocês têm o leite racional para que por meio dele eles possam crescer, como disse Pedro? Às vezes a igreja não cresce porque os mais velhos são os impedimentos. Nós achamos que é o diabo, mas nem sempre é o diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, queridos, Paulo está corrigindo os irmãos e essa carta é para nós também. Ele também está nos corrigindo.
Mas vocês mesmos cometem a injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Talvez não temos litígio uns contra os outros, mas temos outros tipos de problemas. Ou vocês não sabem, agora ele faz uma pergunta, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ô irmãos, presta atenção nisso aqui. A salvação, segundo o capítulo 3 dessa carta, ela é o resultado da obra de Cristo. Porque Cristo morreu e pagou um grande preço. Pela graça, quando creio nele, eu estou salvo. Mas além da obra de Cristo, agora existe a nossa obra. Jesus Cristo crucificado é o nosso fundamento. Mas olha essa casa, nós não estamos num quintal que apenas tem um fundamento. Nós estamos numa casa que tem uma edificação sobre o fundamento. Eu não estou vendo nenhum tijolo aqui com clareza, a não ser aquela parede. Mas cada tijolinho está no seu lugar e tem um embolso aqui, ó, que cobriu, não tem tijolo nenhum aparecendo. E parece que no canto, na esquina das paredes, alguns tijolos foram quebrados para eles poderem se encaixar ali. Aí você tem essa cobertura. Vamos representar isso com a casa de Deus. O nosso Senhor é o fundamento. Agora Ele quer que cada tijolo esteja cada um no seu lugar. Alguns terão que ser quebrados pela metade. E assim como você não vê tijolo nenhum, Ele não espera que a opinião, o orgulho, a personalidade de alguém apareça. Nós temos um revestimento, isso aqui é Cristo. O revestimento é o amor de Deus. Quando você lembra que você tem pâncreas, que você tem uns membros dentro do seu corpo que você nem sabe que existe aquilo. Quando é que você lembra? Quando dói. Todo o corpo fica em prejuízo. Você imagina, uma dor de dente surgiu lá atrás. Mas você tem que trabalhar, você tem que estudar, cuidar dos filhos, uma série de coisas. Mas você vai ter que ir no dentista. E dor de dente é um negócio muito ruim, né? Eu, pelo menos, terrível. Já tive dor de dente. Agora o corpo inteiro vai estar em prejuízo, por quê? Porque esse dente está chamando a atenção. A gente nem lembrava que tinha aquele dente. Mas porque ele está chamando a atenção, isso prova que ele está doente, e ele agora vai gerar um dano para todo o corpo. Aqueles irmãos que reclamam estão doentes. Aqueles irmãos que reivindicam estão doentes. Aqueles irmãos que estão chamando a atenção para si, eles estão doentes. Que insistem nas demandas, estão doentes. E o que está acontecendo? Ele está levando todo o corpo à doença. E agora ele vai paralisar o corpo de Cristo se ele é alguém que tem influência. Quando você tem um corpo, nós temos um corpo, e você não lembra dos seus membros, significa que o corpo está saudável e todo mundo está funcionando. Você não está vendo. Mas você está bem aqui porque todo o seu corpo está funcionando, seus membros estão funcionando. Irmãos, quando cada irmão está saudável pela vida de Cristo e ele está servindo, isso é a normalidade. Mas se você não serve, reclama, tem problemas com os irmãos, e você ainda tem pecados e uma vida de recorrência com algum tipo de fraqueza, como Paulo está, você está doente. E aí Paulo está dizendo assim, ei, presta atenção aqui, ó. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? A obra de Cristo produz salvação, mas a sua obra vai produzir edificação. E você vai receber recompensa. A salvação é pela graça, mas a recompensa o galardão é uma recompensa que Deus vai dar a cada um. Como você está edificando? E não adianta, não tem meio termo. Ou nós estamos edificando a casa de Deus, ou nós estamos destruindo a casa de Deus quando nós deixamos de edificar, se nós estamos vivendo na carne. Aí ele faz uma pergunta, vocês não sabem que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não é questão de salvação, é uma questão do reino que virá. Não se enganem, não leve uma vida muito tranquila, isso é libertinagem. Isso é mentira da serpente, que o cristão pode ter uma vida muito fácil. Não. Muito leve. Não. Nessa carta, Paulo vai dizer que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à servidão, para que ele, anunciando aos outros, ele mesmo não fosse, você lembra? Reprovado. Para quê? Para salvação? Não. Ele está falando do reino.
da recompensa. Deus nos chamou para glorificar a Deus, não é para viver uma vida religiosa, ou uma vida de pecado, ou uma vida de libertinagem. Os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não se enganem, nem imorais. Mas o que é imoral? Alguma versão fala diferente? Fornicadores. Fornicadores? Puxa, mas me ajuda aí. O que é um fornicador, hein? Uma relação sexual fora do casamento. Irmão, nós somos livres. É mesmo? O inferno é o lugar dos livres. O reino é um lugar de filhos obedientes. Nem os imorais. O casamento foi Deus que deu. E a vida e o desejo sexual também. Mas isso glorifica a Deus no casamento. Se você é solteiro e não consegue se conter, você casa. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Quem que falou isso? Paulo. Em que carta ele falou isso? 1 Coríntios capítulo 7. São coisas práticas. E se você é casado, glorifica a Deus no seu casamento. Leva uma vida séria. E haja relacionamento íntimo, com liberdade, mas também com serventia uns com os outros. A mulher não pode evitar o marido, nem o marido a mulher. O cônjuge não pode expor o outro ao adultério. E o inimigo está aí, disse Paulo, que Satanás quer tentar você ao adultério. Mas que você não pode privar um ao outro. Esse é o lugar onde o marido não será exatamente o cabeça. Os dois têm igualdades ali de direito. Mas se vocês se apartarem, que seja para consagração. Mas às vezes a pessoa tem um problema de saúde e ela não se cuida, seja a mulher ou seja o homem. Dependendo da nossa idade, essas coisas acontecem. Nós precisamos saber lidar com o nosso ritmo, tanto quem tem um apetite grande sexual, como aquele que não tem um apetite sexual. Os dois precisam lidar com isso com sabedoria e também entender as limitações do nosso corpo. Porque o casamento não é só sexo. E nós precisamos envelhecer com sabedoria. Quantas vezes o marido às vezes pensa que o casamento é uma vida selvagem. Não, você não pode ser desculpa a expressão, um cavalo. Você tem que ter sabedoria para lidar com essas coisas. E se você não for cheio do Espírito Santo, a sua vida sexual vai ser uma coisa praticamente animalesca. Eu conheci uma pessoa, eu não posso nem contar a que ponto chegou, mas o casamento estava quase se separando, porque ela não aguentava mais o marido. Mas também já conheci outros casos. A mulher falar para o marido, não, vamos, mas eu vou querer aquele liquidificador, eu vou querer aquela coxa, eu vou querer ir lá no shopping e comprar aquelas coisas lá que, quer dizer, de alguma forma é uma prostituição, né? É uma venda de... Irmãos, a igreja em Corinto tem muitas ilustrações para nós. E Paulo está dizendo, nem os imorais. Corinto era uma cidade totalmente erotizada, promíscua, depravada, com muitos demônios da vida, muitos demônios sexuais, assim, de instigar a vida sexual desordenada. Será que o Rio de Janeiro é assim? Praticamente toda a cidade litorânea de praia é assim. Aqui não temos aqueles grandes templos da Dionísia, mas temos o carnaval e temos tantas outras coisas. Então os casados têm que levar uma vida de oração e uma vida sexual ordenada e levar uma vida em santidade, e os solteiros também. Nós precisamos falar dessas coisas. Nossas crianças estão sendo entupidas pela internet, pelas escolas, pela música, pela televisão, pelas redes sociais, com imoralidade. Hoje se fala de homossexualidade e tantas outras coisas com criancinha de 3, 4 anos. Se os pais não educarem, se na igreja não tratar essas coisas, quando você acordar, já é tarde demais. Quantas vezes os pais trocam a responsabilidade de educar os seus filhos porque estão ganhando um dinheirinho a mais, ou querem ganhar um dinheirinho a mais. Ou estão fazendo algumas coisas e deixam a sua missão. Eu não sou contra, eu não sou radical de que uma mulher até trabalhe, tem hora que tem que trabalhar e ajudar o marido. Mas até isso você precisa levar diante do Senhor. Que a sua primeira missão é cuidar dos seus filhos. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos? Qual salário que vale a pena isso? Então o marido é o provedor. Mas se for necessário a mulher ajudar, está construindo, ajude. Mas tome muito cuidado com isso. Então, queridos, voltando a essa questão, não se engane nem os imorais, os promíscuos, uma vida devassa, de libertinagem.
Aqueles que estão enamorados, muito cuidado. Vigiem. Fique na casa dos pais, lugares públicos. Não fique sozinhos. Não fique até tarde juntos. Se você colocar o fogo perto da palha, se bater um ventinho, vai pegar fogo. Davi não suportou e caiu com Betseba. Salomão caiu com muitas mulheres. Sansão caiu com Dalila. E você acha que você vai conseguir. Está perto do sexo oposto, seja você casado ou solteiro, e você não vai pecar. Isso é um engano. É um perigo. Então, queridos, por aí, em muitos lugares, os jovens estão tendo sexo fora do casamento. Vão casar, mas já antecipa as coisas. Eu não suportei. Claro, se você vive uma vida de carnalidade, sem oração e até jejum e na palavra, e não ouve o conselho dos pais, realmente a carne vai prevalecer. Se já erramos, se alguns já erraram, Paulo diz, se arrependam, voltem à certa vida e vamos honrar a Deus. Todos nós estamos sujeitos. Aquele que está de pé, quem que lembra o resto? Olhe para que não caia. Aonde que Paulo falou isso? 1 Coríntios capítulo 10. Eu estou citando tudo de 1 Coríntios. Gostaria que vocês entendessem que Coríntios é para hoje. E nós estamos sujeitos a tudo isso. Casados e solteiros. Eu tenho procurado viajar com a minha esposa. Sempre que possível. E evito ficar em lugares com mulheres, pessoas do sexo oposto sozinho. Amamos os irmãos, mas eu não confio em mim, na minha carne. Nós precisamos levar isso muito a sério. Por aí, irmãos, tem tantas coisas. E a igreja em Corinto estava cheia dessa situação. Nem os imorais, que mais? Nem os idólatras. Talvez não temos ídolos de barro, de pedra, mas qualquer coisa que entrou no seu coração, que está roubando o lugar de Jesus Cristo, isso é um ídolo. Teu filho, teu carro, tua casa, teu cachorro, teu dinheiro, sua moral, seu nome, sua reputação. Você gasta mais tempo com seu filho ao ponto de você não conseguir orar? Você fala mais com os homens do que com Deus? Você vê mais televisão do que lê a Bíblia? Você tem uma grande televisão, você tem uma biblioteca? Quantas vezes acordamos, nós gostamos mais da cama e passamos mais tempo deitado do que deveria, e você vai trabalhar e você não consegue orar, não consegue ter comunhão com Deus? Isso é uma forma de idolatria. Ame seu cachorrinho, mas não gaste mais tempo com ele do que com o Senhor. Ame seus filhos. Estão me entendendo? Amém. O ídolo do coração é pior do que o ídolo exterior e físico. E Paulo vai dizer que atrás dos ídolos, ele está falando em Coríntios, se esconde os demônios. E eu não quero que vocês participem da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Lá era demônios literal e os ídolos também. Hoje os demônios são literais, mas eles estão debaixo ou por detrás de tudo aquilo que está roubando o lugar do Senhor. Então nem idólatras. Talvez fale, não, eu não estou idolatrando Maria, mas você está idolatrando outras coisas. Se você não serve o Senhor porque você tem coisa que não quer abandonar, então você é um idólatra. Aquilo ali tomou o lugar do Senhor. Que coisa séria isso, né? Eu amo meus irmãos, mas aquilo ali que eles pediram para deixar, não dá. Você prefere ficar fora da igreja, fora da comunhão. Não é que os irmãos pediram, é que a palavra fala isso. Paulo vai dizer, todas as coisas são lícitas. Vamos ver se nós lembramos depois? Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Você é dominado pelas coisas que você acha que tem liberdade, às vezes você é um escravo dessas coisas. Estamos na carta de Paulo aos Coríntios. Tenha liberdade entre você e Deus, mas não leve seus irmãos à tentação, não fira a consciência e nem daqueles que não são cristãos. Então, querido, nem os idólatras, que mais? Nem os adúlteros, olha aqui, a gente já falou sobre isso. Nem os afeminados, deixa eu voltar aqui um pouquinho, os adúlteros e os imorais. Mas se você ou alguém não se deita com uma mulher com um homem, um outro homem além do seu casamento, mas você gasta tempo vendo filmes que têm cenas de pornografia. Se a sua esposa vê você vendo um filme pornô, você acha que ela vai ficar satisfeita? Fala, não, está tranquilo, você não...
Você concordaria, mulher casada? E você, homem, você daria amém a isso? Eu pergunto a vocês, isso é um tipo de adultério? Porque Jesus falou, né? Aquele que intentar contra a mulher do seu companheiro, no seu coração, ele já... Você lembra o resto? Ele já adulterou. Então, às vezes, o jovem fala assim, não, eu estou solteiro, mas eu me masturbo. O outro fala, não, eu estou casado, mas eu uso um filme para apimentar a nossa relação. Desculpa uma linguagem assim tão simples, mas eu estou no Rio de Janeiro. E às vezes eu estou na casa do irmão, está passando filme ali pornográfico. Não que o filme é pornográfico, mas hoje praticamente quase tudo é pornográfico. E tem criança ali vendo. Gente, tem cristão vendo novela, cara. Senhor, guarda os nossos filhos, mas você está ensinando ele a ser gay. Está ensinando ela a ser adúltera. Está ensinando a ser ladrão. Como que é assim? Como que é isso, irmãos? Ontem eu indiquei uma série na casa do Sila e Net, chamada The Chosen, que é o Escolhido. É uma série, está na segunda temporada, maravilhosos episódios. São os bastidores da vida de Jesus à luz da história. E são filmes que tem ação, você fica ali, tem um pouquinho de adrenalina. Mas não tem essa coisa. Então, se vocês querem ver alguma coisa, vocês têm vários tipos de filme. E não somente isso, você tem filme bom também, que você pode ver. Mas não exponha os seus filhos, sua esposa e tal, porque amanhã pode falar, puxa, fulano pecou e adulterou. Pois é, mas foi você que levou. Porque você trouxe esse espírito para dentro da sua casa. E o inimigo não brinca com isso. Então, isso aqui é sério, irmãos. Ô, irmãos, ore pro meu filho, porque tá nas drogas, cara. Tá bebendo. Mas quem que levou ele para tomar uma cervejinha? Quem levou ele para tomar um vinho? Ele não bebia, não nasceu bebendo. Ele aprendeu lá na sua casa, no bar, na sinuca. Você que levou. Então talvez você ache que tem uma liberdade. Pode ser que tenha, mas se isso vai induzir o seu filho a isso, é melhor não fazer. Isso não é legalismo. Isso é responsabilidade espiritual. A menos que seus filhos sejam de maior, você está sozinho. Aí é uma coisa entre você e Deus. Tá certo? Não há uma proibição, mas há um bom senso. Não vos embriagueis com vinho onde há devassidão. Mas, o que fala o resto? Enchei-vos do Espírito. Se você não está cheio do Espírito Santo, é como se estivesse bêbado com vinho. É um versículo só. Uma moeda com dois lados. Tá certo? Ele não está condenando se você toma um vinho ou outra coisa. Mas ele está dizendo, se isso te domina, é um problema. E se você está fazendo isso e levando outros a pecar, é um problema. Se você fere a consciência dos outros, é um problema. Então não leve a sua cerveja a ser um tropeço para aqueles por quem Cristo morreu. Se você usa dessa liberdade, que seja num ambiente em você, entre você e com alguém que tenha fé para isso, mas que não induza as pessoas ao pecado. E isso não te leve também a ser uma pessoa leviana. Você vai pregar o evangelho se você está frequentando um bar, como? Então, irmãos, Paulo está sendo muito claro e nós precisamos aplicar essas coisas na nossa linguagem de hoje. Nem idólatras, nem adúlteras, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos. Aqueles que não exercem a sua contribuição, a sua mordomia, porque amam o dinheiro acima de todas as coisas. E briga por causa disso. Nem bêbados, olha aqui. Nem maldizente. Ih, rapaz. Ele compara, ele põe no mesmo cesto aqui o maldizente com o ladrão, o adúltero e o homossexual. Irmãos, me ajudem. O que é o maldizente? Todos nós sabemos o que é. Agora ele vai dizer mais adiante que você não pode comer com o maldizente. Mas você quer ser amigo do maldizente. Você gosta dele. Você tem que amar o Senhor acima de tudo. Esse irmão precisa de correção, se é um irmão. Para ele ser santo, ser santo. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então Paulo está falando da disciplina espiritual. E ele está... Não, acho que deu. Ele está conscientizando a gente dessas coisas. Ou seremos vencedores agora, ou nós seremos vencidos pelo pecado. Preste atenção nisso. Se Cristo não reinar na nossa vida hoje,
Porque Ele nos deu o Espírito Santo, a graça, a vida de Jesus, a igreja, os pastores, a palavra, Ele nos deu tudo. Amém. Se você não se permitir que Ele reine sobre você hoje, lá no reino você não vai reinar com Ele, você vai estar debaixo da disciplina. Estão entendendo? Só vão reinar aqueles que hoje são reinados por Ele. E é um reino de amor e de graça. E Ele já nos deu tudo para isso. Hoje é um tempo da gente brilhar o testemunho do Senhor numa cidade como essa tão corrompida. Por isso precisamos amar uns aos outros, amar os irmãos, pedir ajuda, acertar os problemas, as queixas, as dúvidas. Se você me perguntar, mas qual é a maneira, o melhor caminho para a igreja prosseguir? É uma igreja no Rio de Janeiro, são as irmãos, a melhor maneira é como o Espírito Santo vai fluir, o rebanho vai ser pastoreado, seremos alimentados, as famílias cuidadas, os filhos cuidados, teremos comunhão e Deus será glorificado. Agora, se a gente está fazendo coisa que aquilo ali está impedindo a obra de Deus fluir, o número de irmãos que servem se multiplicar, o que adianta esse método? Ele não está honrando a Deus. Vocês estão entendendo? Nós não mudamos nada na palavra de Deus. Mas nós precisamos dar passos com sabedoria numa cidade tão complexa como essa, para entendermos como vamos glorificar melhor o Senhor nesse tempo. Então, queridos, o reino de Deus, nós estamos indo para lá. Mas nós precisamos viver a esfera do reino de Deus hoje, aqui. Amém. E Paulo diz assim: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? E que o templo de Deus ele é sagrado? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, estamos no capítulo 3, Deus o destruirá. Que Deus tenha misericórdia, porque hoje nós somos chamados para edificar. E não para cooperar para a destruição, para a desintegração, para a divisão. Irmãos, que o Espírito Santo console, fortaleça, instrua mais, fortaleça vocês, como já disse. É um tempo de honrarmos o Senhor. Nós temos muitas batalhas. O mundo está em trevas. O mundo está cada vez pior. E uma pessoa que crê hoje na sociedade vem toda arrebentada, praticamente a maioria. O que ela quer encontrar? Você acha que um grande líder, um grande mestre? Não, ela quer encontrar famílias saudáveis. Que as irmãs mais velhas sejam mães, os mais velhos sejam pais, os jovens sejam irmãos. Ela encontra uma mesa de uma família unida, saudável, e quando a igreja se reunir, cheia do Espírito Santo e de alegria. Por isso que nós não podemos ter problemas entre nós, para que o Senhor possa prosperar a sua obra. E sabermos, temos problemas? Temos, mas é um caminho da gente conhecer Cristo, acertar e avançar e reinar, porque um dia nós vamos julgar os anjos e o mundo, e se a gente aprender a julgar as coisas hoje, nós estamos sendo treinados para o reino, viu, Valtinho? Amém. Estamos sendo treinados, ou deveríamos ser treinados para o reino. Então não fugimos dos problemas. Nós sentamos e julgamos os problemas. O caminho é o certo. Não é a questão de certo ou errado. É uma questão de como o Senhor vai ser glorificado. E às vezes, para o Senhor ser glorificado, você tem que perder, você tem que renunciar, você tem que sofrer o dano. Tem que tomar a cruz para que Ele prevaleça. Que Deus abençoe. E aqueles que estão sofrendo com lutas, com problemas nos lares, seja o que for, com enfermidade ou traição. Nós temos muito tipo de problema em vários lugares. O Senhor é contigo. Fique firme. Fique firme. Breve o Senhor voltará. Alguns vão chegar como soldados, sem braço, ou sem um olho, quebrado, ferido. Porque eles não estão no escritório, no ar-condicionado, eles estão no campo de guerra. Mas o importante é que nós vamos chegar lá. E ouvir o Senhor dizer: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Honre o Senhor. Honre o Senhor. Não venda a sua integridade. Não caia em pecado. Mesmo que você esteja passando por tribulação e por crise. Mesmo que você esteja sendo negado dos seus direitos. Busque a Deus. Procure o conselho dos irmãos. Se você está sendo tentado, seja sexualmente, pelo menos tenha 1, 2 irmãos que orem por você. Mas não se venda, não se corrompa. Não se vende. Nós temos muito tipo de tentações. Mas peça a graça ao Senhor que Ele dá para vivermos uma vida saudável e que o Senhor nos dê
uma vida que seja um testemunho para a sociedade. Em breve o Senhor virá. Naquele dia vão poder julgar os anjos e o mundo. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos juntos nessa batalha. Mas Paulo vai dizer, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz triunfar em todas as coisas. Não algumas coisas, mas todas as coisas. E por Ele podemos exalar o bom perfume de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Amém.